Anteontem, eu fiz uma crítica ao governo Lula. Fiz uma crítica ao Ministério da Comunicação do Lula. E aí você vai perguntar, mas Clécio, mas por quê? Por que você vai criticar o Lula? Já tem Bolsonaro, já tem os bolsominions todos, extrema-direita para criticar. Você também quer criticar? Por que você quer criticar, Clécio? Eu respondo para você com muita simplicidade e objetividade. Porque eu quero que dê certo. É por isso. Porque eu quero que as coisas funcionem. Eu quero que dê certo. E exatamente porque eu quero que dê certo, é importante a gente levar as informações do ponto de vista de uma análise que seja isenta, sabe, de paixões, mas que possa ajudar em alguma coisa. A minha crítica ela foi não muito bem recebida pelos petistas. Eu não sou petista, tá? Eu não sou filiado ao partido PT. Mas, como você sabe, eu acho que não é novidade nenhuma para ninguém aqui, eu sou um progressista. Eu sou um humanista. Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu quero trazer aqui para você, no começo desse vídeo, qual foi a minha crítica, o embasamento e o que aconteceu depois. Eu fiz a seguinte postagem. Lula foi o presidente do Brasil que mais teve interações com Israel, segundo o jornal israelense Haaretz. O mesmo jornal deixa claro que Lula teve excelentes relações com Israel durante muito tempo. Lula foi a Israel 3 vezes, foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel e Palestina. Ele viveu em um kibbutz em Israel, onde discutiu políticas de gestão coletiva. Lula falou no parlamento de Israel, algo que nenhum outro presidente do Brasil fez na história, nem antes nem depois dele. Inclusive há um registro que Lula fez um excelente discurso no parlamento israelense. Lula foi até o Museu do Holocausto e viu as famílias que foram vítimas. Ficou emocionado ao constatar que a família da Silva estava entre os perseguidos no Holocausto. Se comprometeu com Israel na época de ser um mediador com o Irã. Quando foi ao Irã, foi um dos únicos estadistas do mundo a dizer dentro do Irã que não se pode negar o Holocausto. Mas o setor de comunicação do governo Lula permite que o discurso da extrema-direita, que acusa Lula de antissemitismo, prevaleça. A comunicação do governo Lula permite que um bando de aloprados saia para as ruas vociferando palavras contra Lula, dizendo que estão defendendo Israel contra os ataques do presidente que odeia Israel, na opinião deles. A comunicação do governo Lula permite que um grupo de extremistas de direita que estão à frente do governo de Israel e que serão presos ao fim da guerra tome as redes para mentir e atacar um chefe de Estado de forma deliberada e ainda declare este chefe de Estado, com esta relação com Israel, persona não grata. O que restou? Um perfil como o meu, que terá uma postagem retuitada, um ou outro jornalista como o Gabeira, que reproduz trecho da Haaretz explicando para israelenses quem é Lula. E só. Sem preparo para lidar com as redes e com o avanço perverso do grupo extremista da direita do Brasil, continuaremos tendo milhares de aloprados crédulos em notícias falsas e embriagados por fundamentalismo religioso, ocupando as ruas e sequestrando o ambiente digital do país. E aqui na foto da Reuters, o presidente Lula e o presidente israelense Shimon Peres em Jerusalém. A crítica foi, logicamente, por uma questão da gente estar perdendo uma guerra de comunicação de uma forma completamente sem sentido. Porque, afinal de contas, a história que Lula tem com Israel, ela é muito mais consistente que a história que o próprio Bolsonaro teve com Israel, mesmo que o Bolsonaro vá beijar a bandeira de Israel e mesmo que os aloprados bolsonaristas fiquem exibindo bandeira de Israel por aí. Aqui está questões objetivas sobre Lula. E o que aconteceu? Eu tive um ataque descomunal de petistas, dizendo que eu sou um cara de direita, que eu sou de direita, que eu não deveria fazer isso, porque é mais um para criticar, essa história toda. E, obviamente, durante um período, né, daquelas horas seguintes, eles realmente pegaram pesado. O que aconteceu? A minha postagem, ela teve milhares, mais de 150 mil visualizações. Foi uma das mais visualizadas do Twitter
naquele dia. Só que ontem, um dia depois, aconteceu algo inacreditável. O próprio perfil do Lula, o presidente Lula, repetiu tudo o que eu falei naquela postagem. Em detalhes. Essa aqui é a postagem do Lula, tá? Lula oficial. Eu fui o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel quando ninguém visitava. Eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Eu visitei kibbutzim. Nesta crise, eu fiz reuniões com famílias que tiveram familiares sequestrados e falei com líderes de países da região nos esforços de libertação dos reféns. Nunca misturo a atitude de um povo com as ações de um governante. E o que eu quero dizer em alto e bom som, o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Essa aqui é a postagem do Lula. E aí, o Lula, ao repetir tudo aquilo que eu falei, assim, eu não vi ninguém que foi lá criticar para dizer, não, Cláudio, não, eu peço desculpas, você estava certo, porque o próprio Lula, o presidente da República, repetiu a sua postagem. Então, né, se o próprio Lula repetiu a sua postagem, então eu peço desculpas por ter criticado você. Salve, progressistas, eu sou o Clayson, peço para você dar o like aqui no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Mesmo que você fique chateado com uma outra coisa que eu fale aqui. Porque o mais importante é você entender que o nosso objetivo aqui não é fazer um canal de militância, é fazer um canal de esclarecimento. Eu só fiz duas coisas na minha vida inteira. Eu trabalhei com comunicação, rádio, jornal, televisão e fui professor. São as coisas que eu faço. E são as coisas... E estou aqui gravando vídeo para o YouTube que eu considero parte do meu trabalho de comunicação. O que ocorre na prática? Quando você vê uma crítica, entenda que o objetivo da crítica é levar elementos que deem condições para a sua reflexão. Eu não quero que você pense como eu penso. Não é isso. Eu quero refletir junto com você. Eu quero que você tome a sua própria decisão, tenha o seu próprio pensamento por intermédio das informações que eu te passo. Então, mesmo que você fique chateado, entenda, é importante o que a gente desenvolve aqui. De uns tempos para cá, a gente viu que algumas pessoas, especialmente dentro desse grupo mais radical, a extrema-direita já é extremista. Agora tem os extremistas dos extremistas, que estão repetindo aqui no Brasil as teorias de conspiração de um grupo estadunidense que tem o nome de QAnon. QAnon, certo? Que é uma palavra que as pessoas não conseguiram traduzir, e anon de anônimo. Então, uma quantidade enorme de anônimos que começaram a divulgar notícias falsas e questões mirabolantes. Então, são pessoas, por exemplo, que acreditam que, por exemplo, tá, a Hillary Clinton, ela é reptiliana. Não só ela, o Biden também. O que é reptiliano? Ai, caramba. Olha o que eu tô fazendo no canal. Olha o que tá virando esse canal. Eu vou ter que explicar para você o que é o reptiliano. Mas na ideia deles, eles acreditam que existe o que seria talvez uma raça, por exemplo, de extraterrestres que se parecem com répteis. Que se parece com lagartixa, com jacaré. É sério, tá? Eu tô rindo. Porque, cara, esse mundo é maluco demais, sabe? E agora, não agora, já faz um tempo, eu já falei aqui no canal, existe uma teoria de conspiração de que o Lula não é o Lula. O Lula morreu, uma outra pessoa usou a imagem do Lula e eles colocam uma máscara, mais ou menos como essas imagens aí que você vê sendo divulgadas na internet, que é um sósia do Lula, ou que é alguém com a máscara do Lula. Alguém que essa teoria é a coisa mais sem sentido do mundo. Olha só isso daqui. Olhar para dentro da máscara. E aí eles colocam trechos lá, né? Olha a diferença de cor do pescoço para a máscara.
E aí ali o buraco da narina, buraco do nariz para respirar. Eles pegam fotos invertidas do Lula, com a mão que tem 5 dedos, para dizer que o cara não arrancou o dedo. Então, aí temos um impostor mascarado de 10 dedos. Então, veja você, isso é a coisa mais sem sentido do mundo. Nós temos uma entrevista feita por um imbecil num podcast que é divulgada à exaustão em todos os grupos extremistas, que diz que o Lula não é o Lula e que nós já tá no quarto. Que até combinou, né? É o quarto. Não, é o quarto assim, né? O nine. É o quarto nine. É o quarto nine, homem. Mas o Lula não é o Lula. Essa entrevista aqui é uma coisa absurda. Eu vou trazer um trecho para você entender. Bom, a minha história é bastante inacreditável, digamos assim, né? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? E essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo, todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último, né? São atores, né? São atores, não é original ali. Tá provado, né? Provado, os caras vestem uma máscara perfeita, né? Porque é uma tecnologia que existe. Eu vi uma essa semana que ele fez uma cirurgia do quadril e saiu andando. Impossível. Diz que é impossível sair. Impossível, não, diz que tem várias pessoas que fazem parte da equipe, né? São atores. Eu tenho aqui um monte de foto, até eu mostrei já, né? São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, né? Que é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto veem, que a pele exatamente, né? Não é um plástico, é uma coisa assim... Uma borracha, um látex muito bem feita. Uma coisa assim muito bem feita, com os cabelos, com tudo. E as pessoas não notam. Então eles estão usando... Tem hora que aparece um, tem hora que aparece outro, né? Conforme. Agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da profissão. E eles só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Essa é a informação que eu tenho. Eu sei que parece ridícula, mas aí tá muito comprovado isso. Por fotos, né? Talvez é por isso que ele anda viajando muito, talvez? Pra disfarçar. Sabe, isso daqui, gente, isso não existe parâmetro. Mas nós temos pessoas na extrema-direita que acreditam nisso. Esses grupos de aloprados, de gente adoentada. São pessoas que precisam de tratamento. São pessoas que precisam realmente de consultar imediatamente um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém que possa tentar arrumar as coisas que essas pessoas estão colocando na cabeça, sabe? Torcer uns parafusos ali. E agora o próprio Lula fez um comentário a respeito disso numa entrevista para o UOL, porque eu fico imaginando o que deve passar na cabeça do próprio Lula quando vê um troço desse. E ele fez esse comentário aqui. Mentira. Esse dia eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, estava dizendo que eu estou morto. Não, o Lula está morto. Sabe, a história dos clones, a fake news, a mentira. Esse aí já é o 4º sósia dele, ou seja, ele agora só resta ele. Não dá para levar isso a sério. Sabe, mas isso é veiculado na televisão, nas redes sociais, como se fosse verdade. Essas e outras mentiras absurdas e mais absurdas. Gente, isso aqui dá até dó do Lula, né, cara? Porque você imagina essa situação. Companheiro, eles estão dizendo que eu morri, companheiro. Que é uma coisa que você fala, caramba, cara. Deve ser horrível isso, né? Mas eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que existe essa possibilidade do Lula não ser o Lula? O que você acha dessas pessoas que divulgam essas teorias de conspiração? E coloca aqui nos comentários também o que você achou dessa crítica. Essa crítica que depois o próprio Lula repetiu no perfil dele. Coloque aqui, por favor. Quero saber o que você pensa a respeito desse trabalho que a gente desenvolve aqui. Não se esqueça de dar o like, hein? Like é importante.
dê o like no vídeo, outros brasileiros como você vão acompanhar, se inscreva no canal, seja um inscrito, seja uma inscrita do canal, a gente precisa da sua inscrição. Nosso canal está aqui, nós estamos todos os dias trabalhando para você, precisamos crescer aqui no YouTube, ajude a gente, dá essa moralzinha aí, dá essa moral pra gente. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. A gente é patrocinado por pessoas como você. E como você pode ajudar? Você pode ser um membro aqui do nosso canal, tá aqui embaixo, né? Seja membro, pode ser um membro do nosso canal. Você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se. Estamos precisando de 8 apoiadores do nosso Apoia-se nesse mês de fevereiro, que é o último dia, praticamente. Então, se você puder nos ajudar, dê essa força pra gente. Dê essa moral também. E você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix. É o valor que você puder, tá? Se você puder, se você quiser, ajude a gente. Pensa nessa possibilidade de fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta.